Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa As Pessoas Inspiram. Hoje, com uma pauta super relevante, vamos falar sobre filosofia, sobre como a filosofia pode estar no dia a dia, no seu dia a dia, né? E para conversar sobre isso, eu tenho dois convidados muito especiais, o Gerson Sigmund e a Andrea Sigmund, que são representantes e voluntários da escola Nova Acrópolis de Novo Hamburgo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Eliane. É um prazer tê-los aqui, né? É a segunda vez já que estão no programa As Pessoas Inspiram, né? Sempre com uma pauta, é uma pauta relevante hoje, né? Falar sobre filosofia, né? Só que muita gente não entende muito, né? E eu queria que a gente conseguisse desmistificar esse conceito para quem está nos ouvindo. Legal. Andrea, começa por ti. Nossa, falar de filosofia, para mim, é falar da vida. É falar de tudo. A filosofia, filósofo gosta muito de etimologia, né? E a etimologia de filosofia fala que é amor à sabedoria. Uhum. E hoje, às vezes, a gente vê o conhecimento como uma forma de obter algo que a gente quer, mas não ama conhecer as coisas em si. Então, quando a gente fala de amor à sabedoria, é aprender a gostar de viver, aprender a viver melhor, aprender a gostar de aprender as coisas, aprender a se conhecer, a lidar melhor consigo mesmo, aprender a conviver com o outro, aprender a conhecer a nossa própria história, a projetar o nosso futuro. É um amor à sabedoria que não se limita a um conhecimento técnico, ao conhecimento científico, ao conhecimento histórico. A filosofia abraça todas as coisas. Uhum. E tudo aquilo que é próprio do ser humano nos interessa. Então, eu vejo a filosofia hoje cada vez mais como uma forma da gente se tornar um pouco mais humano. Uhum. E da gente gostar de viver com simplicidade, sabe? Isso é Aprender a fundamental. viver e aprender a aprender. Uhum. Essa mentalidade de aprendiz, né, ela é fundamental hoje em dia, né? Eu vejo assim que quanto mais a gente se percebe nesse mundo como não sabendo tudo, mais chance a gente tem de crescer, né, Gerson? Eu queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre como é que a filosofia entrou na tua vida, né? Tu já estás há bastante tempo dentro da Nova Acrópole e também falar o que a Nova Acrópole é. Tá, perfeito. Olha, para mim sempre foi muito natural, né? A filosofia, ela é uma busca, então todo filósofo é um buscador. E nesse sentido, todo ser humano pode ser um filósofo. Não é uma coisa que se restringe a um tipo específico de conhecimento. E eu sempre tive essa busca. Então, para mim, né, quando eu encontrei Nova Acrópole, foi como encontrar a casa, encontrar um lar. E a Nova Acrópole, ela é uma escola de filosofia. Uhum. Essa é a melhor forma de definir. Uma escola de filosofia, onde a gente vai para aprender sobre filosofia em todos esses sentidos que a Andrea comentou. E é uma escola que a filosofia ela é o nosso pilar maior, mas a gente também trabalha com cultura e ela é totalmente sustentada por voluntários. Uhum. E isso é justamente a forma que a gente tem de colocar em prática essa filosofia que tem que ser algo do dia a dia, tem que ser algo cotidiano. Para nós, o voluntariado ele é o exercício de praticar a filosofia, Uhum. porque ele é feito de maneira voluntária, ou seja, a partir da nossa própria vontade, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente ama. E aí fazer voluntariado é viver filosofia, no fim das contas. Uhum, sem dúvida, né? E eu gostaria de saber, assim, para a gente conhecer um pouquinho de vocês também, né? O que mais transformou na vida de vocês vindo para a Nova Acrópole? É uma pergunta da vida, profunda, né? É uma boa Nossa. pergunta, é uma pergunta filosófica. Filosófica. É uma pergunta filosófica essa. Tantas coisas, né? Eu posso falar, Uhum. a gente trabalha muito com a ideia do autoconhecimento. Uhum. Então, eu acredito que essa foi uma das coisas mais transformadoras, que é aprender a olhar para si, identificar quais são as nossas limitações, nossas dificuldades, e também quais são nossas potências, que a gente chama na filosofia de virtudes. É um dos principais temas que a gente trabalha para o desenvolvimento do ser humano é a virtude. Então, ao longo dos anos, eu aprendi a perceber com mais profundidade tanto as limitações quanto as potências. Uhum. E isso faz com que a gente consiga se desenvolver muito, porque tudo parte da consciência. A gente só vai poder melhorar um defeito se a gente está consciente dele. E a gente só vai poder desenvolver uma virtude ou uma qualidade se a gente sabe o que a gente quer desenvolver, se a gente sabe quem a gente quer se tornar, quem a gente quer ser.
E o conhecimento, ele leva ao melhoramento, ele leva ao autoaperfeiçoamento também do ser humano. Então, eu posso dizer que para mim foi essencial nessa caminhada, essa percepção de quem eu sou e quem eu quero vir a ser também. Sensacional. André. Fiquei pensando aqui que quando a gente vai transformando coisas dentro, inevitavelmente a gente mexe naquilo que está fora de nós. Uhum. Tem um mito, a gente adora mitos na filosofia, e tem um mito que é de Teseu e o Minotauro. E fala desse herói Teseu que adentra um Minotauro e para derrotar essa fera, ele precisa usar uma arma mágica, que é o machado de duplo fio. E o machado de duplo fio tem uma característica de que corta para dentro e corta para fora. Então a gente percebe isso, que existem grandes transformações que são visíveis para quem está fora, mas elas acontecem depois que você cortou dentro. Você corta dentro e corta fora. E para mim, uma das maiores transformações que foi o coração das outras transformações foi aprender a viver a partir do amor, realmente. Das minhas batalhas na vida, das minhas lutas, fazer os meus esforços, tentar ser melhor a partir não de ter raiva das minhas limitações, mas sim de ter realmente um amor muito grande por quem eu sou, por algo mais profundo, pelo potencial humano, aprender a olhar as coisas de uma forma mais positiva, sabe? A gente hoje olha para a filosofia como algo muito teórico e como se o filósofo fosse um pouco triste, eu tenho a impressão, sabe? Né? Mas o que é bacana... Meio chato, meio triste, mas é o contrário. Vou contar aqui para a audiência, né? Eu sou uma aluna, né, da Nova Acrópole. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu entrei na Nova Acrópole, né, foi essa diversidade de pessoas, diferentes culturas, né? E isso também é um pilar da Nova Acrópole, né? Trazer para quem está estudando, quem está conectado, essa percepção de que realmente eu sou uma pessoa, mas eu tenho uma cultura por trás, o Gerson tem a sua cultura dele, a André também tem, e eu tenho que saber conviver melhor, né? Queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa convivência, porque a filosofia, ela melhora a convivência. Isso é fantástico, né? A gente tem na mesma turma um rapaz de 19 anos e pessoas aposentadas 60 a mais. Tem pessoas que têm as mais diversas profissões, as mais diversas histórias. E o que a gente percebe é que naquela hora fica claro o que nos une mais do que aquilo que nos separa. Que aí vão ter pessoas com posicionamentos diferentes, com crenças diferentes, com visões de mundo muito diferentes e que precisam aprender a conviver. A Nova Acrópole também tem 3 princípios. E o primeiro princípio é a fraternidade. Então, quando a gente está trabalhando junto, sei lá, a gente está varrendo a entrada da escola, né, juntos. A gente fala, imagina se a gente não conseguir varrer uma fachada da escola junto, como é que a gente vai querer construir um mundo fraterno? Não tem como. Então, é um aprender a ver as coisas que nos unem. E no nosso caso é esse amor à vida. Amor pelo mistério, amor por conhecer as coisas, por aprender a conviver um com o outro. É sensacional, né? A gente precisa, né, conviver, porque a gente, para fazer essas transformações que a gente quer no mundo, a gente não vai fazer sozinho, nem vai conseguir fazer sozinho, né? E se eu não consigo me comunicar, se eu não consigo entender, perceber que o outro também tem coisas para contribuir, às vezes falando, ouvindo mais do que falando, né? Porque a gente está muito acostumado a querer dar o nosso pitaco, né? Mas ouvir o outro, sentir, né, o que cada um tem a contribuir, no todo a gente ganha, né? Aí vem as virtudes da sensibilidade, do respeito. Uma das formas muito práticas da gente saber se está melhorando como ser humano é saber se a gente está aprendendo a conviver melhor. Exato. Senão, o que a gente está melhorando? Se a gente não consegue conviver com outra pessoa, se a gente não consegue ser mais tolerante, se a gente não consegue ser mais generoso, a gente está melhorando para quê? Só para a gente mesmo, né? Então, é uma maneira bem útil de mensurar o nosso aperfeiçoamento. Estamos aprendendo a conviver melhor. Por isso que na filosofia a gente trabalha muito com o diálogo. A gente trabalha com o diálogo como ferramenta para a gente se conhecer ou se entender, mas também para entender o outro e conseguir acessar a ideia do outro. O diálogo ele faz com que 2 inteligências interajam, isso que significa diálogo, né? Se 2 inteligências estão interagindo e não discutindo ou debatendo, mas interagindo para uma aprender com a outra,
as duas saem melhores, as duas Uhum. saem um pouquinho mais sábias, um pouquinho mais inteligentes, conhecendo algo que não conheciam antes. É maravilhoso, né? O diálogo é uma ferramenta poderosíssima. Sensacional, né? E eu tenho trazido isso muito dentro das organizações, né? O quanto é importante a gente sentar para conversar. Sim. O mundo nos pede muita aceleração, né? E eu acho que a filosofia, ela nos convida, né, a pausar e entender um pouco melhor o nosso posicionamento perante o outro, né? De respeito, de carinho, né? E de fraternidade, né? Então, para quem está nos assistindo, né, eu queria comentar também que o Gerson, ele é, além de estar na Nova Acrópole, ele é psicólogo e a Andréia é uma artista, né? E eu queria que vocês comentassem, assim, como é que é esses dois, como foram esses 2 anos de Nova Acrópole e Novo Hamburgo, o que mudou, né? Eu queria sentir, assim, de vocês, né, qual é a percepção aí desse movimento, né, dessa jornada. Sim, a gente está comemorando o aniversário de 2 anos, a gente está muito feliz com essa trajetória, porque é uma trajetória relativamente breve, mas a escola já cresceu muito nesse meio tempo. A gente abriu a primeira turma em março de 2024, e desde então, muitas pessoas começaram a saber que tem Nova Acrópole em Novo Hamburgo, começaram a procurar, abrimos várias turmas no ano passado, turmas grandes, e isso fez com que a gente, inclusive, tivesse que mudar de espaço. Antes a gente estava numa sala, e agora a gente mudou para uma casa, onde a gente tem mais condições de receber o público, temos condições de preparar jantares, eventos, temos um jardim maravilhoso que a gente cuida. Então, isso possibilitou que a gente crescesse um pouco mais. Isso é um bom sinal. Eu penso que filosofia numa cidade, ela tem muito a oferecer. Então, a nossa ideia é poder oferecer muita filosofia para Novo Hamburgo. E o resultado é que as pessoas estão vindo, estão buscando, elas ficam sabendo, vão até nós, né? E temos muitos alunos e muito crescimento nesse meio tempo também, das pessoas se desenvolvendo e nós mesmos também se desenvolvendo nesse meio tempo. Né? É verdade, né? E esse mundo, né, André, de complexidade que a gente vive, né? A filosofia, ela pode nos ajudar a fazer essa integração de tudo, né? Porque realmente tudo está interligado, né? A gente está dentro do micro, do macro, né? Então isso é importante, né? Para o desenvolvimento profissional das pessoas também. Sim, a filosofia tem exatamente esse caráter. Ela integra as coisas, ela não nega, não separa. Tanto é que a gente une toda a nossa vida à filosofia. E não se torna mais complexo, deve se tornar mais simples. Porque conforme a gente se aprofunda na filosofia, a gente aprende a viver melhor. E a justamente integrar as coisas, lidar melhor com as situações, lidar melhor com o tempo, com a convivência, com as correrias, com os problemas. A gente fala que para você se tornar mais sábio, você tem que visualizar o que é um sábio. Então a gente fala nas aulas, você visualizar como um sábio se comporta. Como é que o sábio lida quando ele derrama café na bancada inteira, quando ele está passando café de manhã? Como é que um sábio se comporta quando ele está no trânsito e aí ele demora 2 horas para chegar onde ele precisava? Como a gente lida com essas coisas de uma forma mais humana, de uma forma melhor, né? Não a sabedoria como algo distante, assim, que você tem que ir lá para o alto da montanha meditar para chegar, mas sim como a gente realmente viver melhor e responder um pouco melhor à vida aqui e agora. Claro. Uma coisa importante, né, até para quem está nos assistindo, né, teve uma aula que, inclusive, o Gerson foi o nosso mediador, enfim, né, que ele fala muito sobre a elegância, né? Sim. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. O que é ser uma pessoa elegante? Pois é uma coisa muito interessante. A gente entende a elegância como uma virtude. Portanto, não é só uma questão de aparência, Sim. que é o que, num primeiro momento, acredito que todo mundo pensa em elegância, a gente pensa em aparência, em roupas, né? Mas na filosofia, a gente entende a elegância como uma postura interna. A elegância tem muito a ver com a gente saber o melhor para cada situação da vida. Isso passa pelas roupas, porque quando a gente vai escolher uma roupa elegante, a gente escolhe a melhor roupa para aquela ocasião. Ou seja, não tem uma roupa que serve para tudo. Você tem que escolher a melhor para cada ocasião. E assim é com o nosso comportamento. A gente escolher o melhor comportamento para cada ocasião é ser elegante. Então, eu posso escolher o comportamento de ser cortês, eu posso escolher o comportamento de ter respeito, eu posso escolher o comportamento de dar algo para alguém, de ser generoso, ou de ser justo, ou de ser corajoso. Para nós, a elegância é essa escolha que define como nós vamos nos portar no mundo. Então, é uma virtude também. Com certeza. Que bacana, Eu lembrei né?
Perdão, lembrei da etimologia da palavra, né? Verdade. Que vem do latim elegere, então tem a ver com fazer escolhas. Exatamente. A elegância interna é a gente ter uma capacidade de consciência quando a gente olha para as coisas para conseguir fazer boas escolhas na vida. Uhum. E é uma virtude que é muito irmã da dignidade, da nobreza, do respeito, como o Gerson falava. Sabe, eu tenho um termo que eu falo há alguns anos, que é ressaca moral. Que é quando você sente que você trai a si mesmo em algum momento e depois dá uma sensação ruim, é tipo uma ressaca moral mesmo. Você pensa, poxa, por que eu concordei com aquilo que eu nem queria ter concordado? Por que eu dei risada daquilo que, na verdade, eu não achei legal o que falaram? Por que eu traí a mim mesmo ali? E quando a gente fala de elegância, a gente está falando disso. De uma postura altiva que não tem a ver com... eu vou aqui pegar e levantar o dedinho, eu vou... Sabe, não é isso. Não é essa coisa de aparências que a gente acha que é. Mas é a gente conseguir ser mais fiel a nós mesmos. Ser quem a gente gostaria de ser, né? Chegar mais nessa identidade mais profunda nossa. E tá de bem com a gente mesmo, no fim das contas, né? Sem dúvida, né? E as escolas, né? A maioria das escolas, elas não trazem essa pauta com tanta ênfase, né? E para quem está nos ouvindo também aqui, que quer se aproximar um pouco mais da Nova Acrópole, tem curso, né? Que foi o curso que eu fiz, que eu queria que vocês comentassem também, que é um curso básico para as pessoas se aproximarem, né? Como é que funciona? Sim. Normalmente a gente tem atividades abertas, como palestras, apresentações artísticas, oficinas algumas, né? E é a primeira porta de entrada, normalmente, das pessoas, é esse contato, porque são atividades gratuitas e abertas. Uma vez que a pessoa se interessou e ela quer se aprofundar na filosofia, daí a gente tem o curso de introdução, que a gente chama o curso Filosofia para Viver, que tem uma duração de 5 a 6 meses, onde a gente passa por os principais temas da filosofia, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Porque isso faz parte também do princípio de ecletismo que a gente tem, que é estudar diferentes filosofias para buscar extrair a essência e o melhor de cada uma delas. E aí nesse curso a gente vai passar, por exemplo, pela filosofia budista, por Confúcio, filosofia da Índia, e também pelos clássicos como Platão, Aristóteles, os estoicos. Vai ver também sobre o funcionamento da história ao longo do tempo. Vai aprender princípios para poder aplicar a filosofia na vida. É uma grande introdução, mas já com ferramentas para você poder realmente viver filosofia no seu dia a dia. Sensacional. O que mais emocionou vocês nesses 2 anos, assim? Tipo, a Andréia, normalmente, ela se... Meu Deus. Eu conheço a Andréia há bastante tempo aqui. Mas tem ai. coisas, assim, que devem ter marcado vocês, assim, nossa, esse dia, assim, valeu a pena estar aqui. Conta alguma delas, deve ter muitas, mas enfim. Poxa, eu lembro já de quando a gente chegou em Novo Hamburgo, que foi uma coisa engraçada. A gente tinha esse desejo muito profundo de abrir uma porta da filosofia. E a gente não sabia onde faria isso. E quando a gente passou por Novo Hamburgo numa viagem, a gente se sentiu em casa. Uma coisa inexplicável. Eu tinha a sensação que eu estava perto da rua que eu cresci, da rua que eu brincava quando era criança, da casa dos meus pais. Quase uma nostalgia, sabe? E quando a gente chegou e começou a encontrar pessoas que ficaram muito felizes por ter encontrado a filosofia em Novo Hamburgo, isso foi dando para nós a confirmação de que tinha um coração que nos chamava ali. E de que foi como reencontrar uma família. Então, quando a gente tem eventos abertos e as pessoas chegam, eu sempre penso que talvez eu esteja encontrando um grande amigo. E uma alma muito especial, porque alguém que tira um tempo no meio desse mundo meio acelerado, meio louco que a gente vive para pensar sobre a vida e pensar sobre como ser uma pessoa melhor, para mim já é alguém muito especial. E tive muitos momentos assim, de ver as pessoas com os olhos brilhando, de ter relatos de pessoas que estão conseguindo lidar um pouco melhor com a vida, consigo mesmas. E, sabe, ao mesmo tempo que tem alguns momentos marcantes, é uma vida muito boa. Eu sou muito grata por poder viver essa vida. Cada dia que eu olho para alguém que
desperta essa generosidade dentro de si, que se sente em casa naquele espaço, que chega mais cedo para passar o café para todo mundo, que chega mais cedo para podar as plantas no jardim, para regar, sabe? Isso é muito bonito, porque a gente vê ações que são desinteressadas, no sentido de que elas não têm, a pessoa não acha que ela vai ganhar alguma coisa com aquilo. Ela está fazendo porque ela quer, porque ela está aprendendo a despertar generosidade nela. E para mim isso realmente não tem preço. Que maravilha. É legal porque realmente é difícil a gente definir um momento, porque a gente vive muitos momentos especiais, todos os dias, todas as semanas. Mas eu lembro de um que a gente já até comentou depois que ele aconteceu, que foi no final de 24. A gente fez uma confraternização de final de ano com todas as turmas, né? E a gente tirou uma foto, assim, e daí quando a gente juntou todo mundo para tirar foto, a gente viu que tinha, assim, umas 40 pessoas, que eram alunos, eram familiares, né? E daí a gente se olhou, assim, a gente pensou, nossa, tá acontecendo. Foi um momento da gente perceber que a gente tinha reunido uma família de filósofos. E foi muito especial, porque a gente sempre acreditou, porque a Nova Acrópole, ela tá no mundo há muitos anos, né? Então a gente nunca duvidou que ia dar certo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente viu o que estava acontecendo, foi muito especial. Foi aquele momento assim de, ok, começou, tá acontecendo mesmo, né? Então a gente ficou bem emocionado nesse dia, porque nos mostrou a prova real de que a filosofia faz diferença na vida das pessoas, numa cidade, né? Foi realmente muito especial. Ai, que lindo isso, gente. Muito, muito orgulho de vocês, né? E pela iniciativa, né, de tomar essa frente, né? Que é uma frente desafiadora, né? Não é fácil, né? Ter uma escola, colocar tantas pessoas em prol aí de uma visão de futuro melhor, né? De mostrar um caminho, né? Uma possibilidade, né? Então, parabéns aí a esses 2 anos que só são início, né, gente? Tem muita coisa ainda para rolar, mas já é a gente tem que comemorar, né? Com certeza. E, gente, olha só, livro inspirador. Sempre temos aqui educação no nosso livro. Esse. E esse livro aqui eu lembrei logo da Andréia, eu disse, eu vou trazer. Julia Cameron, olha aqui, O Caminho do Artista. Quem quiser saber mais sobre esse livro aqui, gente, é maravilhoso. É um livro que tem atividades para a gente fazer, né? É um livro que nos prende, está todo escrito aqui já, porque eu já refiz e fiz, né? E eu fico muito feliz aí se você der um voto de confiança e abrir esse livro aqui e fazer os exercícios, né? E tomar aí uma visão de que pelas artes, né, a gente consegue transformar muita coisa. E eu queria ver vocês. O que vocês trouxeram para nós hoje? Sim. A gente trouxe 2 clássicos. Ó, claro, com certeza. Esse aqui é o que eu escolhi para falar hoje. Ele chama justamente Filosofia para Viver. Ele é da nossa antiga diretora da Nova Acrópole Internacional, Adélia Guzmán, uma grande filósofa que trouxe uma grande artista também, uma grande artista inclusive. também. Ela era pianista, dançarina. E ela teve uma contribuição muito grande para o mundo por trazer esse caráter da filosofia prática. E esse livro, ele fala exatamente sobre as coisas que a gente falou aqui. Então, ele fala desde o processo de tomar conhecimento de si mesmo, mas também do processo de aprender a conviver. Fala do sentido da vida, fala sobre como a gente pode se comunicar melhor, partindo de um princípio filosófico, não de uma técnica de comunicação, mas o que a gente precisa cuidar quando a gente vai se comunicar. Que é, por exemplo, olhar nos olhos, por exemplo, entender o outro, ouvir o outro. É um livro, assim, muito, muito prático e muito especial. Sensacional, sensacional. Muito boa dica. E eu trouxe um livro, que é o que a gente está lendo no nosso clube do livro agora na escola. E A Arte de Viver, de Epíteto, essa é uma versão que foi recompilada por uma escritora contemporânea que é a Sharon Lebel. E é um livro que ela conseguiu manter o espírito do escritor, um espírito muito prático em falar da arte de viver, mas com uma linguagem muito palatável para a gente. E é um livro que é possível ser aberto em qualquer página, em qualquer momento, ele vai ter ali uma pérola de sabedoria para nós. Esse livro é interessante porque agora os estoicos estão meio na moda, né? As pessoas agora estão ouvindo falar dos estoicos. Mas eles têm uma visão profunda e muito simples das coisas. Esse livro traz uma visão da vida de que talvez a gente possa viver muito melhor se a gente conseguir discernir aquilo que depende e aquilo que não depende de nós.
Então, essa é a nossa recomendação, e é realmente a recomendação que eu sempre faço, quando o pessoal fala que quer começar a ler alguma coisa de filosofia, né, e pergunta por onde eu começo. Eu vou numa ordem cronológica, eu começo por Platão, eu começo pelos orientais, e aí a gente sempre fala, começa pelos estoicos, porque é uma leitura muito agradável e, ao mesmo tempo, é muito profunda. A gente pode passar a vida tentando aplicar isso, e é possível aplicar mesmo. Com certeza. Então, a arte Esse de livro eu viver. já li também, Ai, que né? legal. Foi uma das minhas literaturas da Nova Acrópole, enfim, vinda de vocês, né? Muito bacana mesmo. Recomendo para você que está nos assistindo. Gente, estamos já chegando nos finalmente aqui do programa, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, um convite para quem está nos assistindo, né? Conhecer a escola, enfim. Bom, a gente tem essa ideia de que filosofia é para todo mundo que quiser. Então, acho que isso é importante, assim, né? Se por algum motivo, em algum momento, você se interessou por filosofia, não deixe de buscar isso. Porque, talvez por questões históricas, pode parecer que filosofia é algo muito teórico, muito intelectual, mas ela é algo muito vivencial. A gente não estaria aqui, eu não estaria na Nova Acrópole há 14 anos, se não fosse algo que trouxesse experiências, que trouxesse vivências, que trouxesse aprendizados profundos. Então, minha recomendação é essa, não deixe de procurar. A Nova Acrópole tem um canal no YouTube, tem um canal no Instagram, então procura para você ver quais são os temas que a gente trabalha. Isso pode ir gerando uma aproximação. E aí, quem sabe você pode acabar também indo nos conhecer na nossa escola. Ou se você é de outra cidade também, tem Nova Acrópole em Porto Alegre, São Leopoldo, Caxias do Sul, Gravataí, tá em muitas cidades, para você poder buscar e conhecer um pouco mais. Pode fazer uma visita, tomar um café, assistir uma palestra, vai ser ótimo. E tem agora o Instagram, né, do Rio Grande do Sul, né? Isso é bem bacana também, a gente deixa aqui para o pessoal se conectar, né? Isso, é Nova Acrópole Rio Grande do Sul. Isso. Tem o Nova Acrópole Brasil também, que é o nacional, e tem o Nova Acrópole Internacional, em vários canais. Mas o do Rio Grande do Sul é Nova Acrópole Rio Grande do Sul. Ah, bacana. André, quer deixar uma mensagem para nós também? Sim. Quando a gente fala sobre filosofia, eu lembro de filósofos que tinham esse caráter muito humanista. A gente tem aí Sócrates, tem Confúcio, que eram figuras que se viam como pedagogos da humanidade. E eles diziam que eles estavam dispostos a ensinar qualquer um que tivesse vontade de aprender, que tivesse uma mente aberta, um coração aberto para aprender. Então eu deixo esse convite para todos que se veja sempre como aprendiz. Essa ideia da gente ser aprendiz é muito libertadora, porque tira uma pressão de a gente achar que a gente devia saber as coisas, que devia saber lidar com as coisas, que devia dar conta disso e daquilo. E não, eu tô aprendendo. Tô sempre aprendendo. E não importa a idade, não importa a bagagem da pessoa, sou formado nisso, naquilo, não tenho formação. A filosofia é para quem sabe que não sabe tudo. Então, às vezes a gente gosta de aprender, se interessa pelas coisas e dá o nome que quiser. A gente dá o nome de filosofia para essa busca por viver melhor, mas eu deixo essa mensagem da gente se ver um pouco mais como aprendiz e, claro, reforço o convite do Gerson para nos conhecer. A gente ama receber pessoas que têm esse coração de aprendiz. É uma das maiores felicidades encontrar pessoas que querem ser melhores. Então, se quiser nos conhecer também, marcar um horário, Maravilhoso. Tem café, tem chá. Muito bom, gente. Prazer falar com vocês mais uma vez, né? E agradecer aqui a audiência, já convidar todo mundo, se quiserem entrar no grupo do Instagram das Pessoas Inspiram, né? Vão ser muito bem-vindos, né? A gente tem ali, vou deixar sempre os livros que os convidados indicam, né? Tem bastidores, enfim, tem muita coisa legal, né? Pra gente se aproximar, quer indicar uma pessoa bacana que você acha que pode inspirar outras pessoas a serem melhores também. Esse é o espaço no As Pessoas Inspiram, tá bom, gente? Agradeço aqui de coração e digo pra vocês, gente, a gente é humano, né? A gente está numa jornada. E a filosofia, ela pode impulsionar, né? Ela pode nos levar para um caminho, para um nível de consciência muito maior do que a gente está hoje, né? Então, faço um convite aqui para se aproximarem da Nova Acrópolis também, tá bom? Beijo no coração e até breve.